Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novo presidente no São Paulo agora, saída de Carlos Belmonte, todas essas movimentações que estão rolando agora no São Paulo foi porque nós vimos uma informação vazada, um vazamento no atraso de salários e tudo acontecendo tudo junto nesse momento de São Paulo. E eu, Tidico, nesse vídeo vou informar, vou contar para vocês tudo que tá rolando nos mínimos detalhes, tudo que está acontecendo, sobre tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse like que dá maior moral. Antes de nós irmos pro vídeo, bora pro vídeo, mas antes, esse vídeo aqui é aquele recadinho que vocês adoram. Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs. É isso mesmo, quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, né? As transmissões dos jogos do São Paulo e muitos outros jogos nacionais e internacionais, lançamentos de filmes e séries também dos streamings na TV Fãs. Você acompanha tudo isso aí com um custo-benefício simplesmente espetacular. E claro, você pode usar aí no seu smartphone, né, celular, tablet, notebook e, obviamente, na sua televisão também você usa a TV Fãs. Galera, é só ir no link do QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, o caminho é o mesmo. Já entre em contato com o pessoal da TV Fãs, que é simplesmente fantástico, custo-benefício muito bacana. Valeu, TV Fãs! Galera, vamos pro vídeo, porque está estourando muita coisa no São Paulo. Nós víamos um ambiente que não dava mais. Eu trouxe aqui para vocês, vazou imagens do treino de São Paulo ali, um treino, um aquecimento, mas imagens assim estarrecedoras que não podem acontecer no São Paulo. E essas mudanças já precisavam, necessitavam de acontecer agora no São Paulo Futebol Clube. E aí, o que está acontecendo? Já está estourando notícias diferentes. Vou colocar na tela para vocês aqui rapidamente. Tá aqui, ó. Primeiro, vem uma notícia da ESPN. Há atletas do São Paulo com 2 e até 3 meses de atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Em um dos casos, um jogador está com os meses de julho, agosto e setembro em aberto, com a parcela de outubro próxima ao vencimento. Ou seja, a última vez em que ele recebeu o pagamento foi em julho. Suspeita que esse cara que tem esses salários em aberto seja o Alisson. Suspeita, tá? Porque nós ouvimos o nome do Alisson. E o Alisson teria um ótimo relacionamento com a diretoria. Um ótimo relacionamento seria para ele não ter os salários atrasados, né? Brincadeiras à parte. E aqui, da TNT, da Pri Senhorões, o São Paulo está devendo pagamento de 2 meses. Lá fala de 2... Na ESPN fala de 2 a 3 meses. Na TNT fala: São Paulo está devendo pagamento de 2 meses de direitos de imagem aos jogadores. A ideia da diretoria do clube é pagar 1 mês ainda nessa semana e quitar toda a dívida até o final do ano. Galera, é aquilo lá. Eu acho que está explicado, né? Nós víamos um São Paulo e que perdeu toda a temporada contra a LDU e contra o Atlético Paranaense na Libertadores e na Copa do Brasil, mas que detonou o Palmeiras antes de acontecer o que estava acontecendo. O São Paulo estava arrebentando o Palmeiras em campo com o futebol. Depois que aconteceu aquilo, nós tivemos jogos assombrosos. Esses 2 últimos do Grêmio e do Mirassol, acho que a única explicação são por esses salários atrasados. E aí é onde explodiu toda a bola de neve, aonde veio tudo que está acontecendo no São Paulo, né? Assim, gente, é inacreditável, né? Só que assim, os jogadores, eles... É muito complexo, é muito complicado isso, mas esses caras que estão lá, eles tinham que dar mais, né? Arboleda, Luciano, Lucas, todo mundo. Eu tô falando dos mais velhos. Pô, os caras, aparentemente, o lenga-lenga é pelo atraso do salário. Eu não tô falando que tá certo. É muito complexo, é muito complicado. Só que, galera, prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu não posso chegar aqui e tratar o Arboleda, o Arboleda como um mero funcionário, o Luciano. Esses caras não estão ganhando um salário mínimo e ficaram da forma mais injusta sem receber. Esses caras, eles ganham fortuna astronômica. Gente, parênteses, é óbvio que não pode ficar devendo. O que o clube, presidente, diretor, seja lá o contratante, combinou com o contratado, tem que arcar. Só que eles sabem que o São Paulo, eles já sabem que o São Paulo atrasa para pagar. E eu tô falando tudo aqui de forma hipotética. E que eles vão receber. Assim,
O futebol é o trabalho deles. Eles sabem como a torcida reage em relação a isso. Não está certo atrasar salário, direito demais, seja lá o que for, para ninguém. Agora que nós vimos essa informação vazada. Para ninguém, é óbvio que não. Mas não pode segurar mais um mês? É que também é estranho, né? O que estão falando para esses caras? A gente, como torcedor, fala: pô, esses caras têm que ter mais amor à camisa. Os caras já são milionários. E são. Só que se o cara tiver apertado, e se ele ganha 1 milhão e ele gasta 500, 600 mil por mês? Que pode acontecer. E não sou eu que estou aqui para julgar. Né? É muito complexo e muito complicada. Pelo que nós estamos acostumados de futebol, a, a vontade, as performances em campo, principalmente contra Grêmio e Mirassol, parece que é salário. Parece. E aí é óbvio que a diretoria tá errada em não pagar os caras. Você combinou, então paga. E aí explodiu. Explodiu, porque teve a questão do superávit, um superávit que falam que é mentiroso, né, em relação às contas. Não é isso como a diretoria tá querendo falar. Teve um superávit de 20 milhões, um superávit irreal, que não será isso, só que e os jogadores? Aí os jogadores acho que viram essa matéria, falaram: então é superávit, estão anunciando superávit que a gente sabe que não é verdade, sendo que os caras não nos pagam. E até desde quando estão arrastando isso? E outra, estourou 2, 3 meses, falam que teve um aí em junho, julho, sei lá. Há quanto tempo estão renegociando ou negociando essa dívida com os jogadores? Então, da mesma forma que a gente chega aqui e fala: esses jogadores estão de palhaçada. Tem dois lados da moeda, né? Há quanto tempo esses caras estão vendo que não tem mais diretor de futebol no São Paulo? Há muito tempo, talvez nunca teve na gestão Júlio Casares, diretor de futebol. Uma parada jogada. Quando chega o Crespo bem intencionado, explode um monte de coisa. Então é muito complexo, é muito complicado. Eu entendo. Então é uma situação muito complexa em que entra várias vertentes e aí a gente vê de novo uma baderna, uma bagunça na gestão, na diretoria de São Paulo. E aí a gente fica assim, pô, tem que cobrar o jogador até que ponto? Os caras, é óbvio, é inaceitável a forma como eles entraram. A gente sabe que o problema maior hoje não são os jogadores nem o técnico, é a diretoria, é a gestão. Nós sabemos disso, tá muito óbvio isso para todo mundo. E aí a gente fica. Só que os caras, eles também não podem ter esse lenga-lenga que eles têm entrado. Só que aí entra a questão salarial e aí vira algo muito mais complexo. O que eles estão ouvindo lá dentro? Há quanto tempo isso está se arrastando? E aí vem uma questão tem muitos caras, né? Muitos comunicadores, muitas pessoas ligadas em volta do São Paulo falando que esse superávit é uma coisa. Foi feito um jogo de número para parecer que o São Paulo está aliviando a dívida, que vai ter esse superávit. E seria algo parcial de janeiro até setembro. Então parece que é narrativa, falam que é narrativa isso aí, falam que não é verdadeiro. Aí os jogadores veem uma nota dessa lançada, porque foi tudo muito perto. Aí os jogadores veem a nota lançada e aí fala: tá de palhaçada? Que conversa é essa com a gente aqui? Que conversa é essa? Nós não recebemos salário, estamos aqui aliviando para os caras. Aí o clube fica na mão dos jogadores, dos empresários dos jogadores. Aquela velha história, né? Mas nós já temos mudanças aqui. O Júlio Casares fez uma outra coisa. Tá aqui na tela para vocês. Eu vou ler para vocês aqui, que é inacreditável, né? É assim, ó. Isso aqui é bom. Só que ele fala assim, ó. Em meio à crise no São Paulo, Júlio Casares suspendeu temporariamente as conversas sobre FIP de Cotia, fundo de investimento que visa a captação de 250 milhões em troca de 30% das categorias da base do clube. Marcelo Baceggio lá, né? O setorista do São Paulo. Beleza, ótimo, suspender. Não é para ter esse FIP de Cotia. Isso não é para acontecer. Se fosse por 1 bilhão, daria para nós começarmos a pensar. 250 milhões, não. 250 milhões era para ter sido a venda do Matheus Alves e do Henrique Carmo. Era para ter 200 milhões ali, pelo menos, na venda do Henrique Carmo e do Matheus Alves. É isso. Fora todos os outros que nós podemos ter. Só que o Júlio Casares, além disso, ele encerra todas as conversas. Todos os problemas de gestão, ele fala: vamos encerrar tudo. Perdão, gente. Vamos encerrar tudo.
E vamos encerrar tudo e vamos tratar só do futebol agora. Meio oportuno, né, Júlio Casares? Pela situação de momento que vive o São Paulo, né? Aí vem toda a mudança que nós estamos falando, né? Olha lá. Prestem bem atenção, galera. Júlio Casares convocou uma reunião com jogadores e comissão técnica para esta terça-feira, para tratar do momento do time e de um incentivo nesta reta final de temporada. Além do presidente, o superintendente Márcio Carlo Magno também dará expediente na Barra Funda, o André Hernan. E aqui surge o novo presidente, galera. Agora o São Paulo, nessa reta final da temporada, teve notícia, tem informação de que o São Paulo, que o Júlio Casares, que o presidente vai pagar bicho para os jogadores para se classificar para a Libertadores. É um incentivo final, um gás final. Nem precisaria, né? Se fosse um clube sério, o bicho, para quem não sabe, é um pagamento a mais. É um bônus. Vamos ganhar. Traça um objetivo, seja uma final, um jogo, uma classificação. E aí eles falam, vai ter um valorzinho a mais aí. É o famoso bicho no futebol. Só que não precisaria de bicho num campeonato normal, né? O bicho você se oferece numa final, numa semifinal, um incentivo para os caras ali. Agora, nesse momento, né? E quando que vai pagar esse bicho? Falam que tem repasse, estão devendo valores também de outros carnavais aí para os jogadores. E agora vai ficar devendo mais bicho para se classificar para a Libertadores? É estranho. É estranho, galera. E aí nós temos o que talvez seja a notícia, a informação mais importante do vídeo todo. Mais importante do vídeo todo. Tá aqui. Tá bombando para todo mundo. Acabei de ler para vocês na matéria passada, mas tá aqui uma coisa que me anima. Me anima. Pode ser um movimento político também, mas tá aqui, ó. Surge um novo nome, que é o Carlo Magno. Márcio Carlo Magno, né? Isso, Márcio Carlo Magno. Nome de imperador espanhol, né? Carlos Magno, brincadeira. É parecido. Mas tá aqui, galera. Brincadeiras à parte, vamos lá. O superintendente de futebol, Márcio Carlo Magno, passará a atuar diretamente no CT da Barra Funda a partir da próxima semana. Até então, o dirigente dava expediente no Morumbi. Só que não é nada, tá? Esse dava expediente. O que é isso aqui? Ele fazia uma palestrinha? O que ele fazia? Bobagem. Mas foi convocado pelo presidente Júlio Casares para ter uma participação mais ativa no dia a dia do elenco e da comissão técnica. A decisão faz parte de uma série de medidas adotadas pela diretoria para tentar reverter o momento de instabilidade técnica do time. Com Carlo Magno mais presente no CT, a ideia é fortalecer a comunicação interna e acompanhar de perto o ambiente e as demandas do futebol profissional. A presença do dirigente ao lado dos jogadores e da comissão também será uma forma de dar mais respaldo à gestão de Hernan Crespo e reforçar o controle da cúpula sobre o cotidiano do elenco, que vive uma das fases mais delicadas da temporada. O movimento foi visto internamente, até por membros da situação política do clube, como o primeiro ato oficial da entrada do profissional no dia a dia do clube visando a candidatura à presidência. Hoje, Carlo Magno é o mais próximo de Casares. Tá aí, é esse rapaz aí. Já tinha ouvido falar dele dentro, né, internamente dentro de São Paulo, e surge o nome fortíssimo. Agora nós temos várias movimentações em relação a isso. Ele passando a ser pelo que eu estou entendendo, ele passa a ser diretor de futebol na prática, né? Nós nunca tivemos diretor de futebol, não com o Júlio Casares. Para mim, o Carlos Belmonte nunca foi diretor de futebol, né? Nunca foi nada. Para mim, eu vejo muito mais uma questão política em relação ao cargo do Belmonte no São Paulo. Na prática mesmo, para mim, o Belmonte nunca fez nada. Um dos piores da história, se não for o pior. Tivemos o Raí, o Pinotti, mas o Belmonte é horroroso igual. Horroroso igual. Então agora nós vemos esse Márcio Carlo Magno como um diretor de futebol. Para mim é isso, é um cara que vai ficar à frente do campo, do CT, pode afastar, o Júlio Casares pode ter um certo afastamento depois do futebol com o Márcio Carlo Magno.
que era isso que o Belmonte deveria fazer. O Belmonte deveria tomar conta do futebol do São Paulo pro Casares decidir as outras questões, decidir as soluções nas dívidas, na retomada do clube, na situação financeira, em Cotia, vender melhor jogador da base. Era isso que o presidente tinha que fazer. Enquanto diretor de futebol, cuidar do técnico, dos jogadores do campo, botar ordem na casa. E agora, para mim, esse Carlos Magno vira o novo diretor de futebol do São Paulo. Nós vimos uma coisa que acho que nunca tínhamos visto, né? Já tínhamos visto, mas recente foi. Nunca acontecia. As coisas ficavam bem silenciosas no São Paulo. Mas um racha realmente entre Belmonte e Casares. Então aí agora esse cara, para mim, ele entra como braço direito e mais. Tá aí no post. Que ele entra aqui, ó. É o primeiro ato oficial da entrada do profissional no dia a dia do clube visando a candidatura à presidência. Para quem não sabe, galera, esse aqui muito provavelmente será o próximo presidente do São Paulo. Júlio Casares sabe que para ele não dá mais, ainda tem mais um ano de mandato que sabe lá Deus como é que vai ser. E aí entra esse cara, entra o Carlos Magno. Vamos torcer, né, galera? É de suspeitar pela gestão do São Paulo. Sempre muda os nomes, muda as caras e é sempre a mesma coisa. Vamos torcer, né? Porque esse aqui, tudo dá a entender que será o novo presidente do São Paulo Futebol Clube. É o grande nome do Júlio Casares para ele lançar, né? É o grande nome a ser lançado pelo Júlio Casares nas próximas eleições para ser o próximo presidente do São Paulo Futebol Clube. Para mim seria, digamos, né? Vamos pensar no melhor cenário, no melhor dos mundos aqui. O Casares se afastando agora, porque não dá mais, ninguém aguenta mais o Casares, e o cara começar a presidência dele agora, de maneira informal. Né? Porque o cara ele tá começando a já dirigir o clube e o Casares já meio que se afastando, já meio que passando o bastão para ele. Quando ele assumisse, poderia ser algo melhor. Agora só nos resta torcer, galera, porque essa galera aí não se mexe, não briga pro São Paulo virar SAF, não deixa os investidores chegarem, quem quer fazer empréstimo para criativo, eles não deixam ninguém entrar. É tudo na mão deles. Então, só nos resta torcer para esses caras, a partir disso, fazer um bom trabalho no São Paulo, né? E aí, galera, eu quis trazer um pouquinho do Baby aqui. Não teve vídeo, acho que não sei se. Não teve. Eu procurei aqui nas redes do Baby, não teve nenhuma parada do Baby. E eu queria falar do Baby. Eu sempre tive muitas ressalvas em relação à forma como a torcida organizada independente fazia algumas coisas. Eu sempre tive algumas ressalvas. Concordava com algumas coisas, gostava de algumas coisas, não concordava com algumas coisas, não gostava de outras coisas. Agora, jogar nas costas independente, galera, se eu falar, esses caras, eles gostam do Casares, eles tentam proteger o Casares e tal, a gente não sei. Eu não sei. Agora sim, jogar nas costas da Independente, a torcida que tá lá pra apoiar o time, a torcida que tá sempre lá, independente se eles têm lá algumas coisas com o São Paulo, independente, eu acho que faz parte do jogo. Agora, o que a Independente tem a ver com o Luciano? O que a Independente tem a ver com o salário do Oscar? O que a Independente tem a ver com a liberação do Henrique Carmo, da forma como foi? E a Independente tem a ver com o transfer ban, com a multa do Gustavo Santana, que estão falando aí que o Cuiabá perdoou, que o Cuiabá mandou nota perdoando. O que a Independente tem a ver com o salário do Luiz Gustavo, que é um cara que eu gosto, mas falam que é 1 milhão? O que a Independente tem a ver com o salário do Wendel, que falam que é 1 milhão? O que a Independente tem a ver com o salário? E eu não tô passando pano aqui não, vocês sabem, eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas o que a Independente tem a ver com o Oscar, com o que ganha o Oscar e o Oscar lesionado? A Independente pode ter os problemas lá, os defeitos dela. Pode ter. Agora, tem problema muito maior, que a gente sabe. Venda da base, trazer jogador mais velho por fortuna, cara que já foi boleiro, mas que não tá correspondendo, que mais fica no departamento médico, o departamento médico. A Independente, para mim, hoje, é um dos menores dos problemas do São Paulo Futebol Clube. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando e trazendo sempre tudo aqui para vocês. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem quem quiser deixar nos comentários de alguma coisa. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.